24. Recordações do feriado nacional. Posição de guarda, Marcos. Posição de guarda. Ande logo. Erga os panhos, fincei as pernas, prepare-se para a luta. O que sente? Eu, me sinto pronto para tudo. Ótimo. Olhe, escrever ou lutar boxe é praticamente a mesma coisa. Ficamos em posição de guarda, decidimos nos lançar à batalha, erguemos os punhos e investimos contra o adversário. Um livro é bem parecido com isso. Um livro é uma batalha. Precisa parar com essa investigação, Marcos. Essas foram as primeiras palavras que Jenny me dirigiu quando fui encontrá-la no Clarks para ouvir a versão dela sobre sua relação com Harry em 1975. A televisão local fizera uma reportagem sobre o incêndio e a notícia se espalhava aos poucos. Por que eu deveria parar? Porque estou bastante preocupada com você. Não gosto desse tipo de coisa. Sua voz era marcada por uma ternura maternal. Começou com esse incêndio, mas ainda não fazemos ideia de como é que isso pode terminar. Não vou sair desta cidade enquanto não entender o que aconteceu há 33 anos. Você é impossível, Marcos. Teimoso feito uma mula, exatamente como Harry. Vou considerar isso um elogio. Ela sorriu. Bem, o que posso fazer por você? Quero conversar um pouco. Poderíamos dar um passeio, se quiser. Ela deixou o Clarks sob responsabilidade de uma funcionária e descemos até a marina. Nós nos sentamos num banco de frente para o mar e contemplei aquela mulher que, pelas minhas contas, devia estar com 57 anos. Ela estava um pouco acabada, era magra demais e tinha o rosto marcado e com olheiras. Tentei imaginá-la tal como Harry a descrevera, uma jovem bonita e loura, com um corpão, rainha da beleza durante seus anos no colégio. De repente, ela me perguntou: Marcos, como é? Como é o quê? Ser famoso. A fama faz mal. É agradável, mas quase sempre faz mal. Lembro de quando você era estudante e vinha ao Clarks com Harry para trabalhar seus textos. Ele era impedição. Você passava horas ali, na mesa dele, relendo, rabiscando, recomeçando. Eu me lembro das temporadas que passava aqui, quando esbarrávamos com Harry e você correndo de manhã cedinho, com aquela disciplina ferrenha. Sabe, quando você vinha, ele ficava exultante. Não era o mesmo. E sabíamos que você viria, porque ele anunciava para todo mundo dias antes. Ficava repetindo: já falei que Marcos vem me visitar semana que vem? Que rapaz extraordinário ele é. Ele vai longe, sei disso. Suas visitas mudavam a vida dele. Sua presença mudava a vida dele. Porque ninguém era bobo, todos sabiam como Harry vivia sozinho naquele casarão. No dia em que você apareceu na vida dele, tudo mudou. Foi um renascimento. Como se o velho eremita tivesse conseguido ser amado por alguém. As temporadas que você passava aqui faziam um bem imenso a ele. Quando você ia embora, ele enchia nossos ouvidos: Marcos para lá, Marcos para cá. Ele tinha muito orgulho de você. Orgulho como um pai tem de seu filho. Você era o filho que ele nunca teve. Ele falava de você o tempo todo. Você nunca deixou de ser lembrado em Aurora, Marcos. E então um dia vimos sua foto no jornal. Oh, fenomeno Marcus Goldman. Nascia um grande escritor. Harry comprou todos os jornais da mercearia, bancou rodadas de champanhe no Clarks. Para Marcus, hurra. E vimos você na televisão, o ouvimos no rádio, todo esse país fudido só falava de você e do seu livro. Ele comprou dezenas de exemplares e os distribuía em toda parte. E nós perguntávamos como você estava, quando o veríamos novamente. E ele respondia que com certeza você devia estar muito bem, mas que não tivera muitas notícias mais. Que você devia estar assoberbado. De um dia para o outro, você parou de ligar para ele, Mark. Estava tão ocupado bancando o importante, dando entrevistas aos jornais e se exibindo na televisão, que o abandonou. Nunca mais voltou aqui. E ele, que tinha tanto orgulho de você, ficou esperando um pequeno sinal seu, que nunca chegava. Você tinha conseguido, tinha alcançado a glória, então não precisava mais dele. Isso é mentira. Exclamei. Eu me deixei levar pelo sucesso, mas pensava nele. Todos os dias. Não tive mais um segundo de sossego. Nem para telefonar? Claro que liguei para ele. Ligou quando estava com a merda até o pescoço, isso sim. Porque depois de vender não sei quantos milhões de livros, o senhor grande escritor se borrou de medo e não sabia mais o que escrever. Também acompanhamos diretamente esse episódio, e é assim que sei de tudo. Harry no balcão do Clarks, preocupadíssimo, porque acabará de receber um telefonema seu, que você estava muito deprimido, que não tinha mais ideia para um livro, que seu editor ia confiscar todo o seu precioso patrimônio. E subitamente, você volta a Aurora com um olhar de cachorro abandonado, e Harry faz de tudo para animá-lo. Pobre escritor, o que conseguirá escrever? Até esse belo milagre, 2 semanas atrás, o escândalo estoura, e quem é que dá o ar da graça? Oh, simpático Marcus. O que veio fuçar em Aurora, Marcos? Buscar inspiração para seu próximo livro? O que a faz pensar isso? Minha intuição. Não respondi nada a princípio, pois estava meio zonzo. Então falei: meu editor me sugeriu escrever um livro. Mas não farei isso. Mas este é o ponto, Mark, você tem que escrever esse livro.
Porque é provável que um livro seja a única maneira de provar aos Estados Unidos que Harry não é um monstro. Ele não fez nada, tenho certeza. No fundo eu sei. Não pode abandoná-lo, ele só tem a você. Você é famoso, as pessoas darão ouvidos. Deve escrever um livro sobre Harry, sobre seus anos juntos. Mostrar que se trata de um homem excepcional. Você o ama, não é? Murmurei. Ela baixou o olhar. Acho que não sei o que significa amar. Pois acho que sabe, sim. Basta ver como fala dele, apesar de todo o esforço que faz para odiá-lo. Ela abriu um sorriso triste, e lágrimas brotaram em seus olhos. Faz mais de 30 anos que penso nele todos os dias. Que o vejo sozinho, quando tudo o que queria era tê-lo feito feliz. E eu, olhe para mim, Marcus. Eu sonhava em ser uma estrela de cinema, mas sou apenas a estrela do óleo de fritura. Não tive toda a vontade que era necessária. Senti que ela estava disposta a fazer confidências, então perguntei. Jenny, fale de Nola. Por favor. Ela sorriu com tristeza. Era uma menina excelente. Minha mãe gostava muito dela, a enchia de elogios e aquilo me irritava. Porque, até Nola aparecer, era eu a linda princesinha desta cidade. Aquela que atraía o olhar de todos. Ela tinha 9 anos quando veio para cá. Nessa época, todo mundo a ignorava, é claro. E depois, num verão, como costuma acontecer com as meninas na puberdade, essas mesmas pessoas perceberam que a pequena Nola tornara-se uma bela moça, com pernas deslumbrantes, seio generoso e um rosto angelical. E a nova Nola de maiô gerou muita inveja. Você sentia ciúmes dela? Jenny refletiu por um instante antes de responder. Ah, hoje posso falar, não tem mais muita importância. Sim, eu fiquei um pouco enciumada. Os homens ficavam olhando para ela, e uma mulher nota isso. Mas ela só tinha 15 anos, ela não parecia uma garotinha, acredite em mim. Era uma mulher. E uma mulher bonita. Você desconfiava dela e de Harry? Nem de longe. Não passou pela cabeça de ninguém. Nem com Harry, nem com ninguém. Era uma menina linda, claro, mas tinha 15 anos, todo mundo sabia disso. Além de ser filha do reverendo Kellerga. Então não havia rivalidade entre vocês por causa de Harry? Não, de jeito nenhum. E entre Harry e você houve alguma coisa? Quase. Saímos algumas vezes. Ele fazia muito sucesso com as mulheres daqui. Sabe como é, uma grande estrela de Nova York aparece neste buraco. Jenny, tenho uma pergunta que talvez a surpreenda, mas... Sabia que ao chegar aqui, Harry não era ninguém? Ele não passava de um professor de colégio, que gastara todas as suas economias para alugar a casa de Guzikov. O quê? Mas ele já era escritor. Tinha publicado um romance, mas era uma edição independente, que não teve repercussão alguma. Acho que houve um mal-entendido sobre a fama que ele tinha, e Harry acabou se aproveitando disso para ser em Aurora o que gostaria de ser em Nova York. E como logo em seguida ele publicou As Origens do Mal, que o deixou realmente famoso, a ilusão foi perfeita. Ela riu, divertindo-se. E essa agora? Não sabia disso. Kay Patif, oh Harry. Lembro-me do nosso primeiro encontro de verdade. Eu estava muito animada naquele dia. Não esqueço a data porque era feriado nacional. 4 de julho de 1975. Fiz rapidamente os cálculos em minha cabeça. O 4 de julho foi alguns dias depois do passeio a Rocla. Foi quando Harry decidirá tirar Nola da cabeça. Encorajei Jenny a continuar sua história. Conte-me sobre esse 4 de julho. Ela fechou os olhos, como se estivesse lá novamente. O dia estava bonito. Harry tinha ido ao Clark's mais cedo me convidar para assistir à queima de fogos em Concord. Falou que iria me buscar em casa às 6 horas. Na verdade eu encerrava meu expediente às 6:30, mas disse que estava ótimo. E mamãe me autorizou a sair mais cedo para que eu fosse me arrumar. Sexta-feira, 4 de julho de 1975, a casa da família Kim, na Norfolk Avenue, estava às voltas com uma grande agitação. Faltavam 15 para 6 e Jenny não estava pronta. Subia e descia as escadas em fúria, de calcinha e sutiã, segurando a cada vez um vestido diferente na mão. E este, mamãe, o que acha deste? Perguntou ela, entrando pela 7ª vez na sala, onde estava a mãe. Não, esse não, julgou severamente Tamara. Ele aumenta sua bunda. KRK Harry Kabert pensa que está engordando. Escolha outro. Jenny voltou depressa para o quarto, soluçando que era uma garota horrível, que não tinha nada para vestir e ia continuar sozinha, e feia até o fim da vida. Tamara estava uma pilha de nervos, pois convinha que a filha se apresentasse à altura. Harry Kabert era de uma categoria completamente diferente da dos jovens de Aurora, ela não tinha direito a errar. Assim que a filha avisara-lhe do encontro daquela noite, a mãe a intimara a deixar o Clark's, pois era meio-dia, a hora do rush, e o restaurante estava apinhado, e ela não queria que sua Jenny ficasse mais um segundo em meio aos cheiros de fritura, que poderiam impregnar sua pele e seu cabelo. Tinha que estar perfeita para Harry. A mãe a mandara ir ao cabeleireiro, a manicure também, fizeram uma bela faxina na casa, e prepararam um tiragosto que considerava delicado, para o caso de Harry Kabert querer mordiscar alguma coisa de passagem. Sua Jenny não se enganara, Harry a cortejava. Ela estava muito entusiasmada, não podia deixar de pensar no casamento. Sua filha ia finalmente se casar. Ouviu a porta de entrada bater.
Seu marido, Robert Kim, que trabalhava como engenheiro numa fábrica de luvas de Concord, acabará de chegar em casa. Ela franziu os olhos, aterrada. Robert observou imediatamente que a casa tinha sido limpa e arrumada de ponta a ponta. Havia um belo buquê de lírios na entrada e paninhos de mesa que ele nunca vira. O que está havendo aqui, amorzinho? Perguntou ele, entrando na sala, onde uma mesinha fora montada com docinhos, tira-gostos, uma garrafa de champanhe e taças especiais. Ah, Bob, meu bobo, respondeu-lhe Tamara contrariada, mas procurando ser cortês. Chegou em péssima hora, não preciso de você atrás de mim. Eu tinha deixado um recado na fábrica. Não recebi. O que dizia? Para você não voltar de jeito nenhum para casa antes das 7. Ah! E por que isso? Porque imagine você que Harry Quebert convidou Jenny para assistir à queima de fogos em Concord hoje à noite. Quem é Harry Quebert? Oh, bobo, precisa se inteirar um pouco da vida social. É o grande escritor que chegou no final de maio. Ah! E por que eu não podia voltar para casa? Ah! Ah, é o que você diz? Um grande escritor corteja nossa filha, e você diz, ah? Pois bem, justamente, eu não queria que voltasse porque você não sabe ter uma conversa chique. Fique sabendo que Harry Quebert não é qualquer um. Ele está morando na casa de Goose Cove. Na casa de Goose Cove? Caramba! Para você pode ser uma fortuna, mas para um sujeito como ele, alugar a casa de Goose Cove é um cuspe na água. Ele é uma celebridade em Nova York. Um cuspe na água? Não conhecia essa expressão. Ah, bobo, você não conhece nada mesmo. Robert fez um muxoxo e aproximou-se do pequeno buffet preparado pela mulher. Por favor, bobo, não toque em nada. Que coisinhas são essas? Não são coisinhas. É um tiragosto delicado. Muito chique. Mas você tinha falado que os vizinhos nos convidaram para comer hambúrguer. Sempre comemos hambúrguer na casa dos vizinhos no 4 de julho. Sim, a gente vai. Só que mais tarde. E, faça mais um favor, não comente com Harry Quebert que a gente come hambúrguer como pessoa simples. Mas nós somos pessoas simples. Adoro hambúrguer. Você mesma é dona de um restaurante que vende hambúrgueres. Você realmente não entende nada, bobo. Não é a mesma coisa. E, quanto a mim, tenho grandes planos. Eu não sabia. Não me falou nada. Não falo tudo para você. Por que não me fala tudo? Pois eu lhe falo tudo. Aliás, fiquei com dor de barriga a tarde inteira. Tive gases horríveis. Tive inclusive que me fechar na sala e ficar de 4 para peidar, de tanto que me incomodava. Como pode ver, falo tudo. Já chega, bobo. Está me desconcentrando. Jenny reapareceu com outro vestido. Formal demais. Ladro, Tamara. Você tem que estar chique, mas casual. Robert Kim, vendo a mulher desviar a atenção, aproveitou para se acomodar em sua poltrona preferida e servir-se de um copo de uísque. Está proibido de se sentar. Greet you, Tamara. Vai sujar tudo. Sabe quantas horas passei fazendo faxina? Chispa, VASE trocar. Me trocar. Vá vestir um terno, ninguém recebe Harry Quebert de chinelo. Por acaso aquela é a garrafa de champanhe que estávamos guardando para uma ocasião especial? Esta é uma ocasião especial. Não quer que nossa filha se case bem? Depressa, vá se trocar e pare de reclamar. Ele deve estar chegando. Tamara escoltou o marido até a escada para ter certeza de que ele a obedeceria. No mesmo instante, Jenny descia novamente aos prantos, de calcinha e sem sutiã, explicando entre um soluço e outro que ia cancelar tudo porque aquilo era demais para ela. Robert, por sua vez, aproveitou para resmungar que desejava ler seu jornal e não ser obrigado a ter grandes conversas com o tal grande escritor, até porque, de toda forma, ele nunca lia livros, pois lhe davam sono, e não saberia o que dizer para o escritor. Eram 10 para 6, ou seja, faltavam 10 minutos para a hora marcada. Estavam todos os três no hall de entrada, discutindo, quando a campainha tocou subitamente. Tamara pensou que teria um infarto. Ele tinha chegado. O grande escritor havia se antecipado. A campainha tocou. Harry foi até a porta. Usava um terno de linho e um chapéu leve, pois estava de saída para buscar Jenny. Abriu. Era Nola. Nola? O que está fazendo aqui? O certo é dizer como vai. Pessoas educadas dizem como vai. Quando se encontram, e não o que está fazendo aqui. Ele sorriu. Como vai, Nola? Me desculpe, não estava esperando encontrar você. O que está acontecendo, Harry? Não tenho mais notícias suas desde o dia em que fomos a Rocla. Nenhuma notícia a semana inteira. Eu fui chata. Desagradável. Ah, Harry, gostei tanto do nosso passeio em Rocla. Foi mágico. Não estou nem um pouco bravo com você, Nola. Também adorei nosso passeio em Rocla. Então por que não deu sinal de vida? Por causa do meu livro. Estava trabalhando muito. Eu gostaria de estar com você todos os dias, Harry. A vida inteira. Você é um anjo, Nola. Agora podemos. Não tenho mais escola. Como assim, não tem mais escola? A escola terminou, Harry. Estou de férias. Não sabia. Não. Entusiasmada, ela prosseguiu. Seria o máximo, não acha? Pensei e cheguei à conclusão de que poderia cuidar de você aqui.
Você trabalharia melhor nesta casa do que na agitação do Clarks. Poderia escrever na varanda. Acho o mar tão lindo, tenho certeza de que traria inspiração para você. E eu cuidaria do seu conforto. Prometo cuidar bem de você, me entregar de corpo e alma, fazer com que seja um homem feliz. Por favor, me deixe fazer de você um homem feliz, Harry. Ele percebeu que ela trouxera uma cesta. É para um piquenique, disse ela. Para nós dois, hoje à noite. Trouxe até uma garrafa de vinho. Pensei em fazermos um piquenique na praia, seria tão romântico. Ele não queria um piquenique romântico, não queria estar com ela, não a queria, precisava esquecê-la. Arrependia-se daquele sábado em Rockland. Viajara para outro estado com uma garota de 15 anos, a revelia dos pais dela. Se fossem parados pela polícia, ele poderia inclusive ser acusado de rapto. Aquela garota seria sua perdição, precisava afastá-la de sua vida. Não posso, Nola, respondeu ele, simplesmente. O rosto dela foi tomado por um ar de decepção. Por quê? Ele precisava contar que tinha um encontro com outra mulher. Seria difícil ter que escutar isso, mas ela precisava compreender que aquele relacionamento era impossível. Ainda assim, vacilou e mentiu, mais uma vez. Tenho que ir para Concord. Vou encontrar meu editor, que está lá para a festa do 4 de julho. Vai ser muito chato. Eu preferia fazer outra coisa com você. Posso ir junto? Não. Já disse que será um tédio. Você fica muito bonito com essa camisa, Harry. Obrigado. Harry. Estou apaixonada por você. Desde aquele dia chuvoso quando o vi na praia, fiquei perdidamente apaixonada. Quero ficar com você até o fim da minha vida. Pear, Nola. Não diga isso. Por quê? É verdade. Não aguento passar nem um dia sequer longe de você. Sempre que o vejo, tenho a impressão de que minha vida fica mais bonita. Mas você me detesta, não é? Mas é claro que não. Óbvio que não. Sei que me acha feia. E que em Rockland você me achou muito chata. Foi por isso que sumiu. Você acha que sou feia, estúpida e chata. Não diga besteira. Vamos, venha, vou levá-la para casa. Me chame de Nola, querida. Me chame assim outra vez. Não posso, Nola. Por favor. Não posso. Essas palavras estão proibidas. Mas por quê? Pelo amor de Deus, por quê? Porque não poderíamos nos amar se nos amamos. Ele repetiu. Venha, Nola. Vou levá-la para casa. Mas Harry, por que viver se não temos direito de amar? Ele não respondeu, e arrastou-a até o Chevrolet preto. Ela estava chorando. Não fora Harry Quebert quem tocará a campainha, e sim Amy Pratt, mulher do chefe de polícia de Aurora. Estava batendo de porta em sua condição de organizadora do baile de verão, um dos eventos mais importantes da cidade, que aquele ano seria realizado no sábado, 19 de julho. No exato instante em que a campainha soou, Tamara despachou a filha seminua e o marido para cima, antes de constatar com alívio que não era sua célebre visita que estava à porta, e sim Amy Pratt, que viera vender bilhetes da rifa da noite do baile. Naquele ano, o primeiro prêmio seria uma semana de férias num magnífico hotel da ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, destino de férias de incontáveis celebridades. Quando ficou sabendo qual era o primeiro prêmio, Tamara revirou os olhos e comprou 2 bloquinhos de bilhetes. Depois, embora o decoro ditasse que ela oferecesse um suco de laranja à visita, que por sinal era uma mulher que ela admirava, enxotou-a sem clemência, porque agora faltavam 5 para 6. Jenny, mais calma, desceu mais uma vez num vestidinho verde de verão que lhe caía muito bem, seguida pelo pai, que havia enfiado um terno completo. Não era Harry, era Amy Pratt, declarou Tamara, num tom displicente. Eu sabia que não era ele. Se vissem vocês, correndo como coelhos. R.A. Pois eu sabia que não era Harry, porque ele é uma pessoa chique, e as pessoas chiques não chegam antes da hora. Isso é ainda mais deselegante do que chegar atrasado. Aprenda isso, bobo, você que sempre tem medo de se atrasar para os compromissos. O relógio da sala tocou 6 vezes e a família Kim posicionou-se em fila atrás da porta de entrada. Não se esqueçam de agir com naturalidade. Implorou Chaney. Estamos completamente à vontade, respondeu sua mãe. Não é, bobo, não estamos à vontade? Estamos, sim, amorzinho. Mas acho que estou com gases de novo. Estou me sentindo como uma panela de pressão, prestes a explodir. Alguns minutos mais tarde, Harry tocou a campainha da casa dos Kim. Acabava de deixar Nola numa rua próxima à casa dela, para que ninguém os visse juntos. Ela se despedira aos prantos. Jenny me contou que aquela noite de 4 de julho foi um momento maravilhoso para ela. Descreveu comovida a festa popular, o jantar, a queima de fogos em Concord. Percebi pelo jeito como ela falava de Harry, que ao longo de toda a sua vida, nunca deixará de amá-lo, e que a aversão que sentia hoje era acima de tudo a expressão da mágoa de ter sido trocada por Nola, a jovem garçonete que trabalhava aos sábados, para quem ele escrevera uma obra-prima. Antes de me despedir, ainda perguntei. Jenny, quem você acha que poderia me falar mais sobre Nola? Sobre Nola? O pai dela, óbvio. O pai dela. Óbvio.
23. Os que a conheceram bem. E os personagens? No que você se inspira para criar seus personagens? Em todo o mundo. Num amigo, na faxineira, no caixa do banco. Mas atenção, não são essas pessoas em si mesmas que inspiram, são suas ações. A forma como elas agem sugere o que cada um dos personagens do seu romance poderia fazer. Os escritores que afirmam não se inspirar em ninguém estão mentindo, mas têm razão em fazer isso, pois assim se poupam de um monte de aborrecimentos. Como assim? O privilégio dos escritores, Marcos, é que você pode acertar as contas com seus semelhantes por meio do seu livro. A única regra é não citá-los diretamente. Nome verdadeiro, nem pensar, isso é abrir a porta para processos e apurrinhações. Em que número da lista estamos? 23. Então está a 23ª regra, Marcos, escreva apenas ficção. O resto só lhe trará problemas. No domingo, 22 de junho de 2008, encontrei pela primeira vez o reverendo David Kellerga. Era um desses dias cinzentos de verão, típicos da Nova Inglaterra, onde a maresia é tão espessa que se agarra na copa das árvores e nos telhados. A casa dos Kellerga ficava na Terrace Avenue, 245, no centro de um agradável bairro residencial. A residência parecia não ter sofrido modificações desde que eles haviam chegado à Aurora. A mesma cor nos muros e as mesmas plantas em volta. As roseiras recém-plantadas haviam se tornado arbustos e a cerejeira, em frente à casa, fora substituída por uma árvore da mesma espécie quando morrera, 10 anos atrás. Quando cheguei, uma música ensurdecedora reverberava dentro da casa. Toquei a campainha várias vezes, mas não obtive resposta. Até que um passante gritou para mim: se estiver procurando pelo reverendo Kellergan, não adianta tocar a campainha. Ele está na garagem. Fui bater no portão da garagem, de onde efetivamente vinha a música. Após ser obrigado a insistir por bastante tempo, a porta acabou sendo aberta, e me vi diante de um velhote baixinho, de aspecto frágil, com o cabelo grisalho e a pele enrugada, vestindo um macacão e usando óculos de proteção. Era David Kellergan, 85 anos. O que você quer? Berrou ele com certa educação, por causa da música, cujo volume era quase insuportável. Tive que fazer uma concha com as mãos, para que ele pudesse me ouvir. Meu nome é Marcus Goldman. O senhor não me conhece, mas estou investigando a morte de Nola. É da polícia? Não, sou escritor. Poderia desligar a música, ou baixar um pouco o volume. Impossível. A música não desligo. Mas se quiser podemos ir para a sala. Ele me fez entrar pela garagem, cujo espaço fora inteiramente transformado em oficina, sendo que no centro reinava uma Harley Davidson de colecionador. Num canto, uma velha vitrola plugada num aparelho de som expelia clássicos do jazz. Estava esperando ser mal recebido. Pensei que o velho Kellergan, depois do assédio dos jornalistas, aspirasse a um pouco de tranquilidade, mas pelo contrário, mostrou-se bastante receptivo. Apesar de já ter ido à Aurora inúmeras vezes, nunca o tinha visto na vida. Ele visivelmente ignorava a relação que eu tinha com Harry e evitei mencionar isso. Preparou 2 copos de chá gelado e nós nos acomodamos na sala. Ele não tirou os óculos de proteção, como se devesse estar preparado para voltar à sua moto a qualquer momento, e ainda escutávamos aquela música ensurdecedora ao fundo. Tentei imaginar aquele homem 33 anos antes, quando era o dinâmico pastor da paróquia de St. James. O que o traz aqui, Sr. Goldman? Perguntou ele, após me observar com curiosidade. Um livro? Não faço ideia, reverendo. Estou tentando acima de tudo saber o que aconteceu com Nola. Não me chame de reverendo, não sou mais reverendo. Sinto muito por sua filha, senhor. Ele sorriu de maneira espantosamente calorosa. Obrigado. O senhor é o primeiro a me dar os pêsames, Sr. Goldman. Faz 2 semanas que a cidade inteira está falando da minha filha. Todos acorrem aos jornais para saber os últimos desdobramentos, mas ninguém veio aqui para saber como estou. Os únicos que batem aqui, além dos jornalistas, são vizinhos queixando-se do barulho. Penso que pais enlutados têm direito a ouvir música, concorda? Perfeitamente, senhor. Então, está escrevendo um livro? Não sei mais se consigo escrever. Escrever bem é muito difícil. Meu editor me sugeriu escrever um livro sobre esse caso. Ele disse que isso impulsionaria a minha carreira. O senhor teria alguma objeção a um livro sobre Nola? Ele deu de ombros. Não. Isso pode ajudar os pais a serem mais prudentes. Sabe, no dia em que minha filha desapareceu, ela estava no quarto. Eu trabalhava na garagem, ouvindo música. Não escutei nada. Quando fui vê-la, ela não estava mais em casa. A janela do quarto dela estava aberta. Era como se tivesse evaporado. Eu não soube cuidar da minha filha. Escreva um livro para os pais, Sr. Goldman. Os pais devem tomar conta dos seus filhos. O que fazia na garagem nesse dia? Estava consertando a moto. A Harley que o senhor viu. Bela máquina. Obrigado. Na época, eu a comprei de um mecânico de Monturri. Ele falou que já havia depenado e me cedeu a desgraçada pelo preço simbólico de $5. Era isso que eu estava fazendo quando minha filha desapareceu, cuidando dessa maldita moto. Mora sozinho aqui? Moral. Minha mulher morreu há anos. Ele se levantou e pegou um álbum de fotografias.
Mostrou-me Nola criança e sua mulher, Luísa. Elas pareciam felizes. Fiquei admirado com a facilidade com que ele se abriu, sem nem me conhecer direito. Acho que acima de tudo, ele queria fazer a filha reviver um pouco. Contou que haviam chegado a Aurora no outono de 1969, vindos de Jackson, no Alabama, quando, a despeito de uma congregação em plena expansão, o chamado do mar fora mais eloquente. A comunidade de Aurora procurava um novo reverendo e ele fora recrutado. A principal razão da mudança para New Hampshire havia sido a vontade de encontrar um lugar sossegado para criar Nola. Naquela época, os Estados Unidos fervilhavam com dissensões políticas, segregação e a Guerra do Vietnã. Os acontecimentos de 1967, levantes raciais em Saint-Quentin e o incêndio criminoso nos bairros negros de Newark e Detroit, os fizeram procurar um lugar pacato, longe de toda aquela agitação. Então, quando seu calhambeque vergado sob o peso da mudança chegará às imediações dos grandes lagos cobertos de nenúfares de Monturri, antes de alcançar a descida que ia em direção à Aurora, ele viu ao longe aquela cidadezinha magnífica e tranquila, e David Callaghan regozijou-se com sua escolha. Como podia adivinhar que 6 anos mais tarde, seria lá que sua única filha acabaria desaparecendo? Passei em frente à sua antiga paróquia, comentei. Virou um McDonald's. O mundo inteiro está virando um McDonald's, Sr. Goldman. Mas o que aconteceu com a paróquia? Ela prosperou por vários anos. Depois houve o desaparecimento da minha Nola, e tudo mudou. Quer dizer, só uma coisa mudou, parei de acreditar em Deus. Se Deus existisse de verdade, crianças não desapareceriam. Comecei a fazer todo tipo de coisas, mas ninguém ousou me expulsar. Aos poucos, a comunidade foi se dispersando mais uma vez. Há 15 anos, por motivações econômicas, a paróquia de Aurora fundiu-se à de Monturri. Eles venderam o prédio. Os fiéis agora vão a Monturri aos domingos. Depois do desaparecimento de Nola, fiquei sem condições de reassumir minhas funções, embora só tenha pedido oficialmente demissão 6 anos mais tarde. A paróquia continua me pagando uma pensão. E me cedeu a casa por uma pechincha. Em seguida, David Callaghan descreveu os anos de vida feliz e despreocupada em Aurora. Os mais belos de sua vida, segundo ele. Relembrou as noites de verão em que deixava Nola ficar acordada para ler debaixo da marquise. Desejara que os verões não chegassem nunca ao fim. Contou também que sua filha tinha consciência de como separar o dinheiro que ganhava no Clarks todos os sábados. Dizia que com aquela soma iria para a Califórnia ser atriz. Ele mesmo se sentia muito orgulhoso de ir ao Clarks e ouvir os fregueses, ou a senhora Kim, tecer elogios à menina. Durante muito tempo após seu desaparecimento, ele se perguntara se ela teria ido para a Califórnia. Por que ela iria embora? Acha que poderia ter fugido? Fugido? Por que ela teria fugido? Ele parecia indignado. E Harry Quebert? O senhor o conhece por acaso? Não. Quase nada. Só cruzei com ele algumas vezes. Quase nada. Fiquei espantado. Mas os senhores moram na mesma cidade há mais de 30 anos. Não conheço todo mundo, Sr. Goldman. E além disso, o senhor sabe, vivo praticamente recluso. Será que tudo isso é verdade? Harry Quebert e Nola. Ele escreveu mesmo aquele livro para ela? O que o livro significa, Sr. Goldman? Para ser sincero com o senhor, acho que sua filha amava Harry e era correspondida. O livro conta a história de um amor impossível entre duas pessoas de diferentes classes sociais. EUSI, exclamou ele. Mas quer dizer então que Quebert substituiu perversão por classe social para dar um ar de dignidade e vendeu milhões de livros. Um livro que conta histórias obscenas com minha filha, com minha pequena Nola, que os Estados Unidos inteiros leram e exaltaram durante 30 anos. O reverendo Callaghan estava possesso. Suas últimas palavras foram pronunciadas em meio a um surto de violência que eu jamais poderia imaginar vindo de um homem de aspecto tão franzino. Ele se calou por um instante e andou em círculo pelo cômodo, como se precisasse descarregar sua raiva. A música continuava a berrar como fundo sonoro. Então lhe disse: Harry Quebert não matou Nola. Como pode ter certeza disso? Nunca temos certeza de nada, Sr. Callaghan. É por isso que a vida às vezes é tão complicada. Ele fez um muxoxo. O que deseja saber, Sr. Goldman? Se está aqui é porque deve ter perguntas para me fazer, não é? Estou tentando entender o que aconteceu. Não ouviu nada na noite em que sua filha desapareceu? Nada. Na época, alguns vizinhos afirmaram ter ouvido gritos. Gritos? Não houve gritos. Nunca houve gritos nesta casa. Por que haveria, alias? Naquele dia eu estava ocupado na garagem. A tarde inteira. Por volta das 7 horas, comecei a preparar a comida. Fui chamá-la no quarto para que me ajudasse, mas ela não estava mais lá. De início pensei que tivesse ido dar uma volta, embora não costumasse fazer coisas como essa. Esperei um pouco, e depois, preocupado, fui dar uma volta no quarteirão. Andei apenas 100 metros na calçada, até deparar com uma aglomeração. Os vizinhos avisavam uns aos outros que uma adolescente fora vista sangrando em Side Creek, e que viaturas policiais chegavam de todos os lados e bloqueavam os arredores. Corri para a primeira casa para ligar para a polícia e avisá-los que podia ser Nola. O quarto dela ficava no térreo, Sr. Goldman.
Passei mais de 30 anos me perguntando o paradeiro de minha filha. E depois de muito pensar concluí que se tivesse outros filhos, faria com que dormissem no sótão. Mas não tive outros filhos. O senhor notou algum comportamento estranho em sua filha, no verão em que ela desapareceu? Não. Não sei mais. Mas acho que não. Essa é outra pergunta que volta e meia me fazem, e a qual não consigo responder. Ele se lembrava, contudo, de que naquele verão, quando as férias escolares tinham acabado de começar, algumas vezes Nola lhe parecerá melancólica. Ele considerará isso um efeito da adolescência. Em seguida, pedi para visitar o quarto da sua filha. Ele me escoltou como um guarda de museu, ordenando: por favor, não toque em nada. Desde o desaparecimento, ele deixará o cômodo intacto. Estava tudo ali. A cama, a prateleira cheia de bonecas, a pequena estante de livros, a mesa sobre a qual havia canetas espalhadas e misturadas, uma régua de metal comprida e papéis amarelados. Era papel de carta, o mesmo em que fora escrito o bilhete a Harry. Ela comprava esse papel numa papelaria de Monturre, explicou o pai, quando viu que eu me interessara por aquilo. Nola o adorava. Tinha sempre um com ela, usava-o para fazer anotações, para deixar um bilhete. Esse papel era ela. Tinha sempre vários blocos de reserva. Havia também, num canto do quarto, uma Remington portátil. Era dela? Perguntei. Era minha. Mas ela também usava. No verão do desaparecimento, ela usou bastante. Dizia que tinha documentos importantes para datilografar. Costumava inclusive sair de casa com a máquina. Eu me oferecia para ajudá-la, mas ela nunca aceitava. Sei a APE, Corrigandoe de Bexo do Breco. O quarto então foi mantido da mesma forma como estava no momento do desaparecimento de sua filha. Tudo estava exatamente assim. Este quarto vazio foi o que vi quando vim chamá-la. A janela estava escancarada e uma brisa balançava as cortinas. Acha que alguém invadiu o quarto aquela noite e a levou à força? Não saberia dizer. Não ouvi nada. Mas, como pode ver, não há vestígio algum de luta. A polícia encontrou uma bolsa com Nola. Uma bolsa com o nome dela gravado no forro. Isso mesmo, me pediram inclusive para identificá-la. Foi o presente que lhe dei pelo seu aniversário de 15 anos. Ela tinha visto a bolsa em Monturre, num dia em que havíamos ido juntos até lá. Ainda me lembro da loja na rua principal. Voltei lá no dia seguinte para comprá-la. E mandei uma costureira gravar seu nome dentro. Tentei montar uma hipótese. Mas então, se a bolsa era dela, foi ela que a levou consigo. E, se a levou, foi porque estava indo a algum lugar, não acha? Senhor Kellergan, sei que é difícil imaginar isso, mas não acha que Nola pode ter fugido? Não sei mais nada, Sr. Goldman. A polícia já me fez essa pergunta há 33 anos e a repetiu há poucos dias. Mas não falta objeto algum aqui. Nem roupas, dinheiro, nada. Olhe, seu cofrinho está aqui, na estante, ainda cheio. Ele pegou um pote de biscoitos, numa prateleira do alto. Olhe, $120. $120. Por que os teria deixado aqui se tivesse fugido? A polícia afirma que o maldito livro estava na bolsa dela. Será que é verdade? É sim. As perguntas continuavam martelando em minha cabeça. Por que Nola teria fugido sem levar roupas nem dinheiro? Por que teria levado apenas aquele original? Na garagem, o disco terminou de tocar a última faixa e o velho pai de Nola correu para reiniciá-lo. Eu não quis importuná-lo mais, então cumprimentei-o e fui embora, tirando na saída uma foto da Harley Davidson. De volta a Guzikov, fui treinar boxe na praia. Para minha grande surpresa, pouco tempo depois o sargento Garralovud juntou-se a mim, vindo da casa. Eu estava com fone de ouvido e só notei sua presença quando ele me deu um tapinha nas costas. Está em forma, comentou ele, admirando meu torso nu e enxugando a mão toda suada na calça. Tento me manter ativo. Tirei o gravador do bolso para desligá-lo. Um mini disc? Perguntou ele, naquele seu tom antipático. Sabia que a Apple revolucionou o mundo e que agora podemos armazenar música de forma quase ilimitada num disco rígido portátil chamado iPod. Não estou escutando música, sargento. O que escuta então enquanto se exercita? Não interessa. Em vez disso, me fale a que devo a honra de sua visita. Num domingo, ainda por cima. Recebi uma ligação do chefe Down. Ele me contou sobre o incêndio de sexta-feira à noite. Estava preocupado e devo admitir que não tiro a razão dele, pois não gosto quando as coisas ganham esse tom. Quer dizer que está temendo pela minha segurança? Nem um pouco. Só quero evitar que tudo isso degringole. Sabemos muito bem que os crimes envolvendo crianças criam sempre um grande alvoroço no seio da população. Posso lhe garantir. Todas as vezes que falam da garota morta na televisão, pode estar certo de que há um monte de pais de família inegavelmente civilizados que se dizem dispostos a arrancar os testículos de Quebert. Só que no caso, eu é que fui o alvo. É justamente por isso que estou aqui. Por que não contou que tinha recebido um bilhete anônimo? Por que você me enxotou da sua sala? Não deixa de ser verdade. Aceita uma cerveja, sargento? Ele hesitou um instante, mas acabou aceitando. Voltamos para casa e fui pegar 2 garrafas de cerveja, que bebemos na varanda. Contei o episódio da noite da véspera, quando ao voltar de Grambit, deparei com um incendiário. Impossível descrevê-lo, falei.
Estava de máscara. Era uma silhueta. E de novo a mesma mensagem: Goldman, volte para casa. É a terceira que recebo. O chefe Down me contou. Quem sabe que você está fazendo uma investigação por conta própria? Todo mundo. Quer dizer, passo o dia fazendo perguntas a todos que encontro. Pode ser qualquer um. No que está pensando? Que alguém não gostaria que eu me aprofundasse nessa história? Que alguém não gostaria que você descobrisse a verdade sobre Nola? Aliás, como vai sua investigação? Minha investigação? Por quê? Está interessado nela agora? Talvez. Digamos que sua credibilidade subiu como uma flecha a partir do momento em que ameaçaram calar você. Conversei com o reverendo Kellerga. É um bom sujeito. Ele me mostrou o quarto de Nola. Imagino que também o tenha visitado. Visitei. Então, se ela estava fugindo, como explica que não tenha levado nada consigo? Nem roupas, nem dinheiro, nada. Por que não era uma fuga? Esclareceu Garhalovod. Mas então, se era um rapto, por que não havia sinais de luta? E por que ela teria levado sua bolsa com o original? Bastava ela conhecer o assassino. Talvez até tivessem um relacionamento. Ele teria aparecido em sua janela, como talvez fizesse às vezes, e a convencido a ir com ele. Talvez só para dar uma volta ao ar livre. Paris Esther se referiu a Harry. Isso mesmo. E depois? Ela pegou o original e saiu pela janela. Quem disse que ela saiu com esse original? Quem disse que ela já estava com o original nas mãos? Esta é a explicação de Quebert, a justificativa dele para o original ter sido encontrado com o cadáver de Nola. Durante uma fração de segundo, hesitei se devia ou não contar o que sabia sobre Harry e Nola, que eles tinham um encontro marcado no Seaside Motel e pretendiam fugir. Mas preferi não falar nada por hora, para não prejudicar Harry. Simplesmente perguntei a Garhalovod, então qual é a sua hipótese? Quebert matou a garota e enterrou o original com ela. Talvez isso tenha sido uma consequência do remorso que sentia. Era um livro sobre o amor deles, e esse amor a matou. O que o leva a afirmar uma coisa dessas? Há uma mensagem no original. Uma mensagem? Que mensagem? Não posso falar. É confidencial. Deixe de besteira, sargento. Já foi muito longe, e não pode mais se esconder atrás do sigilo do inquérito, quando isso lhe convém. Ele suspirou, resignado. Está escrito. Adiós, Nola querida. Fiquei sem palavras. Nola querida. Não era assim que Nola pedia para Harry a chamar em Rocla? Tentei manter a calma. O que fará com isso? Perguntei. Vamos iniciar uma perícia grafológica. Na esperança de que possamos extrair alguma coisa. Essa revelação me deixou completamente zonzo. Nola querida. Eram as palavras exatas que foram pronunciadas pelo próprio Harry, as palavras que eu gravara. Passei parte da noite sem saber o que fazer. Às 9 horas, recebi uma ligação da minha mãe. Pelo visto, a televisão havia noticiado o incêndio. Ela vociferou. Pelo amor de Deus, Marquis, você vai morrer por causa desse demônio criminoso? Calma, mãe. Calma. Só se fala em você por aqui, e não é coisa boa, se é que me entende. Os vizinhos estão se questionando. Perguntam por que você cisma em ficar ao lado desse Harry. Sem Harry, eu nunca teria me tornado o grande Goldman, mãe. Tem razão, sem esse sujeito, você teria se tornado o imenso Goldman. Depois que começou a conviver com ele na faculdade, você mudou. Você é o formidável, Marquis. Lembra? Até a modesta senhora Lang, a caixa do supermercado, continua me perguntando como vai o formidável. Mamãe. O formidável nunca existiu. O formidável nunca existiu? O formidável nunca existiu? Ela chamou meu pai. Nelson, venha cá por favor. Marquis diz que ele nunca foi o formidável. O vai meio pai resmungar indistintamente ao fundo. Está vendo, seu pai está dizendo a mesma coisa. No colégio você era o formidável. Encontrei o ex-diretor de lá ontem. Ele disse que guardava uma bela recordação de você. Achei até que ia chorar, de tão emocionado que estava. E depois ele se lamentou. Ah, senhora. Goldman, não sei com que tipo de gente seu filho se meteu agora. Olhe como é triste, até seu ex-diretor está intrigado. E nós então? Por que você corre para cuidar de um velho professor em vez de ir atrás de uma mulher? Você tem 30 anos e ainda não se casou. Quer que a gente morra sem vê-lo casado? Você está com 52 anos, mãe. Ainda temos um tempinho. Pare de me provocar. Onde aprendeu essas provocações, hein? Outra coisa que você aprendeu com esse maldito Quebert. Por que não se esforça para nos apresentar uma bela moça? E então, não responde mais? Não encontrei ninguém que me agradasse nestes últimos tempos, mãe. Entre o livro, a turnê, o próximo livro. Está inventando desculpas, é isso que está fazendo. E o próximo livro? Será sobre o quê? Histórias de sexo pervertido? Não o reconheço mais, Marquis. Marquis, querido, escute, preciso lhe perguntar, está apaixonado por esse Harry? Você faz homossexualidade com ele? Não. De jeito nenhum. Escutei-a resmungando para meu pai. Ele diz que não. Isso quer dizer que sim. Depois me indagou sussurrando. Está com a doença? Sua mamãe continuará amando você mesmo se estiver doente. O quê?
Que doença? Aquela dos homens que são alérgicos às mulheres. Está me perguntando se isso gay? Não. E mesmo se fosse esse o caso, não haveria mal algum nisso. Mas gosto das mulheres, mãe. Das mulheres? Como assim das mulheres? Contente-se em amar uma só e em desposá-la, faça-me o favor. Das mulheres. Não é capaz de ser fiel, é isso que está tentando me dizer? Você é um maníaco sexual, Marquis? Quer ir a um psiquiatra começar um tratamento? Acabei desligando, contrariado. Eu me sentia muito sozinho. Me acomodei no escritório de Harry, liguei o gravador e escutei novamente sua voz. Eu precisava de um elemento novo, uma prova tangível que mudasse o curso da investigação, algo que pudesse iluminar aquele quebra-cabeça fatigante que eu tentava resolver e até o momento limitava-se a Harry, o original de um livro e uma garota morta. À medida que eu refletia, fui invadido por uma estranha sensação que depois de tanto tempo eu nem conhecia mais. Sentia vontade de escrever. Escrever o que eu estava vivendo, o que estava sentindo. Dali a pouco, as ideias se chocaram em minha cabeça. Mais que vontade, eu tinha necessidade de escrever. Isso não acontecia comigo havia 1 ano e meio. Como um vulcão que desperta subitamente e se prepara para entrar em erupção. Precipitei-me para o laptop e, após ter me perguntado por um instante como deveria começar a história, pus-me a escrever as primeiras linhas do que viria a ser o meu próximo livro. Na primavera de 2008, aproximadamente 1 ano após eu me tornar a nova estrela da literatura americana, ocorreu um incidente que resolvi enterrar nas profundezas da memória. Descobri que Harry Quebert, que foi meu professor na faculdade, de 67 anos, um dos escritores mais respeitados do país, tivera um relacionamento com uma garota de 15 anos, quando ele próprio tinha 34. Isso acontecerá no verão de 1975. Na terça-feira, 24 de junho de 2008, um grande júri popular aceitou o mérito das acusações feitas pelo promotor e indiciou formalmente Harry por rapto e duplo assassinato em primeiro grau. Quando Roth me contou a decisão do júri, explode ao telefone. Você, que aparentemente estudou direito, pode me explicar em que se baseiam essas asneiras? A resposta era simples, no inquérito policial. E, em nossa posição de defensores, o indiciamento de Harry agora nos permitia ter acesso a esse inquérito. A manhã que passei com Roth estudando as provas foi tensa, em especial porque, à medida que lia os documentos, ele repetia: "Ai meu Deus, isso não é bom. Não é nada bom mesmo." Eu retorquia: "Não é bom não quer dizer nada, é você que deve ser bom, não acha?" E ele me respondia com gestos perplexos que minavam minha confiança em seu talento como advogado. O dossiê reunia fotos, depoimentos, relatórios, perícias, autos de interrogatórios. Parte das fotos datava de 1975, fotos da casa de Deborah Cooper, depois de seu corpo estendido no chão da cozinha, imerso numa poça de sangue, e por fim, do local na mata, onde haviam sido encontrados os vestígios de sangue, os fios de cabelo e os farrapos de roupas. Em seguida, fazia-se uma viagem no tempo para 33 anos depois, aportando em Guzikov, onde era possível ver, jazendo no fundo do buraco cavado pela polícia, um esqueleto em posição fetal. Em certos pontos, ainda podia-se ver nacos de carne agarrados aos ossos e alguns fios de cabelo espalhados no topo do crânio. O corpo trajava os restos de um vestido, e ao lado, havia a famigerada bolsa de couro. Fique ai nazirão. É Nola? Pergunte ai. É ela. E era nessa bolsa que estava o original de Quebert. Não havia mais nada além do original. O promotor diz que uma garota que foge não sai sem levar coisa alguma. O relatório da autópsia, por sua vez, revelava uma fratura séria na altura do crânio. Nola fora golpeada com inaudita violência, o que deixará seu occipital esfacelado. O médico legista estimava que o assassino usará um bastão bem pesado ou um objeto similar, como um porrete ou um cacetete. Além disso, tomamos conhecimento dos diversos depoimentos, os dos jardineiros, de Harry e principalmente o de Tamara Kim, que afirmava ao sargento Garralovud ter descoberto na época que Harry se apaixonara por Nola, mas que a prova que detinha sumira um tempo depois e por conseguinte, ninguém nunca acreditara nela. O depoimento dela tem valor? Perante os jurados, sim, estimou Roth. E não temos nada para contra-atacar. O próprio Harry reconheceu, durante um interrogatório, ter tido um caso com Nola. Bem, o que há então nesse inquérito que não acaba com ele? Nesse ponto, Roth tinha uma conjetura. Vasculhou os documentos e me estendeu um grosso maço de folhas de papel presas entre si por um pedaço de durex. Uma cópia do famoso original, disse ele. A capa estava virgem, sem título. Aparentemente Harry só tivera a ideia do título bem depois. No centro dela, contudo, havia 3 palavras que era possível ler distintamente, escritas à mão, em tinta azul. Adeus, Nola querida. Roth encetou uma longa explicação. Avaliava que utilizar aquele original como principal prova de acusação contra Harry era um erro grosseiro da parte do escritório do promotor. Uma perícia grafológica seria realizada, e assim que os resultados fossem divulgados, ele tinha certeza de que inocentariam Harry. O inquérito desmoronaria como um castelo de cartas. É a principal prova da minha defesa, dissera ele, triunfante. Com um pouco de sorte, não precisaremos nem chegar ao julgamento. Mas o que acontece se a caligrafia for autenticada como sendo de Harry? Perguntei. Roth me encarou com uma expressão estranha. E por que seria? Devo lhe informar de uma coisa grave.
Harry me contou que uma vez foi passear com Nola em Rockland, e lá ela pediu que ele a chamasse de Nola querida. Roth ficou lívido e declarou: você percebe que se, de uma maneira ou de outra, ele for o autor dessas palavras. E antes mesmo de terminar a frase, juntou suas coisas e me arrastou para a rua do presídio estadual. Estava fora da si. Assim que entrou no locutório, Roth brandiu o texto no nariz de Harry e gritou. Ela lhe pediu para chamá-la de Nola querida. Pediu, respondeu Harry, abaixando a cabeça. E está vendo o que está escrito aqui? Na primeira página do seu maldito original. Puta merda, quando pretendia me contar isso? Eu lhe garanto que essa letra não é minha. Eu não a matei. Não matei Nola. Pelo amor de Deus, vocês sabem disso, não sabem? Não sou um assassino de garotinhas. Roth se acalmou e se sentou. Sabemos disso, Harry, concordou ele. Mas todas essas coincidências são intrigantes. A fuga, essas palavras. E tenho que defender sua honra, perante um júri de bons cidadãos ávidos por condená-lo à morte antes mesmo do início do julgamento. Harry estava com uma cara péssima. Levantou-se e deu uma volta na saleta de cimento. O país está se voltando contra mim. Daqui a pouco todos vão querer a minha cabeça. Se é que já não querem. As pessoas me descrevem com palavras cujo peso elas não avaliam. Pedófilo, perverso, desajustado. Sujam meu nome e queimam meus livros. Mas vocês precisam saber, e vou repetir pela última vez, não sou um maníaco de qualquer espécie. Nola foi a única mulher que amei, e para meu infortúnio, ela tinha apenas 15 anos. A gente não controla o amor, porra. Mas estamos falando de uma garota de 15 anos. Exaltou-se Roth. Harry pareceu desapontado, e voltou-se para mim. Pensa o mesmo, Marcus? Harry, o que me deixa confuso é o fato de você nunca ter me contado nada disso. Faz 10 anos que somos amigos, e você nunca mencionou Nola. Achei que fossemos mais chegados. Mas pense bem, o que eu teria a lhe dizer? Ah, meu querido Marcus, a propósito, nunca lhe contei isso, mas em 1975, ao chegar a Aurora eu me apaixonei por uma garota de 15 anos, uma menina que mudou minha vida, mas que desapareceu 3 meses depois, numa noite no fim do verão, e nunca superei completamente isso. Ele chutou uma das cadeiras de plástico, arremessando-a na parede. Harry, disse Ruth. Se não foi você quem escreveu essas palavras, e acredito no que está nos dizendo, faz alguma ideia de quem possa ter sido? Não. Quem sabia sobre você e Nola? Tamara quem diz que sempre desconfiou. Não sei. Talvez Nola tenha comentado sobre nós dois com alguma amiga. Acha mesmo possível que alguém soubesse? Continuou Roth. Houve um momento de silêncio. Oh, semblant triste cansa duda Harry me dava pena. Vamos, insistiu Roth para incentivá-lo a falar, dá para perceber claramente que não está me contando tudo. Como quer que eu o defenda se esconde certas informações de mim? Recebi alguns bilhetes anônimos. Que bilhetes? Logo após o desaparecimento de Nola, comecei a receber bilhetes anônimos. Encontrava-os sempre no vão da porta de entrada, ao voltar da rua. Na época, fiquei morrendo de medo. Aquilo significava que alguém estava me espionando, que ficava à espreita na minha ausência. Num dado momento, eu sentia tanto medo que ligava sistematicamente para a polícia quando encontrava algum. Dizia ter visto um estranho rondando, e então, mandavam uma patrulha, e eu me acalmava. É óbvio que eu não podia mencionar o verdadeiro motivo de minha preocupação. Mas quem teria lhe enviado esses bilhetes? Perguntou Roth. Quem sabia sobre você e Nola? Não faço a menor ideia. De qualquer jeito, isso durou 6 meses. Depois, parou. Você os guardou? Guardei. Em casa. Entre as páginas de uma grande enciclopédia, no escritório. Acredito que a polícia não os encontrou, pois ninguém tocou no assunto comigo. De volta a Guzikov, fui imediatamente procurar a enciclopédia mencionada por ele. Dissimulado entre as páginas, havia um envelope pardo contendo uma dezena de pequenas folhas. Bilhetes num papel amarelado. Uma mensagem idêntica datilografada figurava em cada uma delas. Sei o que fez com aquela menina de 15 anos. E logo toda a cidade saberá. Então alguém sabia de Harry e Nola. Alguém que ficará em silêncio por 33 anos. Durante os 2 dias subsequentes, me esforcei para interrogar todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, pudessem ter conhecido Nola. Ernie Pincus, mais uma vez, me deu uma ajuda valiosa nessa empreitada ao encontrar, nos arquivos da biblioteca, o anuário do Colégio de Aurora do ano de 1975. Ele também conseguiu elaborar para mim, graças ao anuário e à internet, uma lista dos endereços atuais de grande parte dos ex-colegas de Nola que ainda moravam na região. Infelizmente, tal procedimento não foi nada frutífero, pois hoje com certeza todas aquelas pessoas estavam com 40 e tantos anos, e só poderiam me contar recordações da infância, sem grande interesse no progresso da investigação. Até eu perceber que um dos nomes da lista não me era estranho, Nancy Atavai. A menina que Harry dissera ter servido de álibi para Nola na ocasião do passeio a Rockland. De acordo com os dados fornecidos por Pincus, Nancy Atavai tinha uma loja de costura e patchwork situada numa zona industrial um pouco afastada da cidade, na estrada em direção a Massachusetts. Fui lá pela primeira vez na quinta-feira, 26 de junho de 2008. Era uma bela loja com uma vitrine multicolorida, espremida entre uma lanchonete e uma loja de ferramentas.
A única pessoa que encontrei lá dentro foi uma senhora beirando os 50 anos, de cabelo grisalho e curto. Estava sentada a uma mesa com óculos de leitura, e, assim que ela me cumprimentou educadamente, perguntei: "A senhora é Nancy Atavai?" "Sou eu mesma", respondeu ela, levantando-se. "Por acaso nos conhecemos?" Seu rosto não me é estranho. Meu nome é Marcus Goldman. Sou escritor, interrompeu ela. Agora me lembro. Ouvi dizer que anda fazendo um monte de perguntas sobre Nola. Ela parecia estar na defensiva. Aliás, acrescentou prontamente, imagino que não esteja aqui pelo patchwork. Assertiu. E também é verdade que estou interessado na morte de Nola Kellerga. E onde eu entro nisso? Se é realmente quem acho que é, a senhora conheceu Nola muito bem. Quando tinham 15 anos. Quem lhe contou isso? Harry Capert. Ela se levantou da cadeira e foi até a porta com determinação. Achei que ia pedir para eu me retirar, mas afixou a placa fechado na vitrine e empurrou o trinco da entrada. Em seguida, voltou-se para mim e perguntou: "Como gosta do seu café, Sr. Goldman?" Passamos mais de 1 hora nos fundos de sua loja. Era de fato a Nancy a que Harry se referira, a amiga de Nola naquela época. Nunca se casara, e conservara o sobrenome da família. "A senhora nunca saiu de Aurora?" Perguntei. "Nunca. Sou muito apegada a esta cidade." "Como me encontro?" "Pela internet, acho." "A internet faz milagres." Ela assentiu. "E então?" perguntou ela. "O que deseja saber exatamente, Sr. Goldman?" "Pode me chamar de Marcus. Preciso conversar com alguém que me fale de Nola." Ela sorriu. Nola e eu éramos da mesma turma na escola. Ficamos amigas quando ela chegou a Aurora. Éramos quase vizinhas, na Terrace Avenue, e ela ia com certa frequência à minha casa. Dizia que gostava de ir lá, porque eu tinha uma família normal. Normal? Como assim? Imagino que tenha estado com o reverendo Kellerga. Sim. Ele era muito rigoroso. Difícil de imaginar que tenha tido uma filha como Nola. Inteligente, meiga, amável, risonha. É estranho o que está dizendo sobre o reverendo Kellerga, senhora Hathaway. Eu o encontrei há poucos dias e, para falar a verdade, ele me pareceu um homem tranquilo. Ele pode até passar essa impressão. Pelo menos em público. Ele já havia pedido ajuda para reerguer a paróquia de St. James, relegada ao abandono, após ter feito, pelo que parece, milagres no Alabama. E é verdade que logo depois que ele assumiu, a igreja de St. James passou a encher todos os domingos. Mas fora isso, é difícil dizer o que realmente acontecia na casa dos Kellerga. O que quer dizer? Nola era espancada. O quê? O episódio que Nancy Atavai me relatou aconteceu, segundo meus cálculos, numa segunda-feira, 7 de julho de 1975, ou seja, no período durante o qual Harry se afastara de Nola. Segunda-feira, 7 de julho de 1975, estavam de férias. Fazia um dia absolutamente magnífico, e Nancy fora buscar Nola em casa para irem juntas à praia. Enquanto percorriam a Terrace Avenue, Nola perguntou de repente: "Ei, Nancy, você acha que sou uma garota má?" "Uma garota má? Não, que horror. Por que está me perguntando isso?" "Porque lá em casa, falam que sou uma garota má." "O quê? Por que falariam algo assim para você?" "Não importa. A que praia vamos?" "A Grand Beach." "Responda, Nola, por que falam que você é má?" "Talvez porque seja verdade", prosseguiu Nola. "Talvez por causa do que aconteceu quando estávamos no Alabama." "No Alabama? E o que aconteceu lá?" "Não importa. Você parece triste, Nola." "E estou." "Está triste?" "Mas estamos de férias." "Como é possível ficar triste estando de férias?" "É complicado, Nancy." "Está com problemas?" "Se está com problemas, pode se abrir comigo." "Estou apaixonada por alguém que não me ama." "Quem?" "Não quero falar." "É Cody, aquele menino do 2º ano que dava em cima de você?" "Eu tinha certeza de que você tinha uma quedinha por ele." "Mas que história é essa de sair com um garoto do 2º ano?" "Ele é um idiota, não é?" "É um super idiota. Cá entre nós, a única coisa que ele tem de legal é estar no time de basquete." "Foi com ele que você saiu no sábado?" "Não." "Quem é então?" "Ah, vai, me conte." "Vocês transaram?" "Você já transou com alguém?" "Não." "Está maluca?" "Estou me guardando para o homem da minha vida." "E com quem estava no sábado?" "Com uma pessoa mais velha." "Mas isso não tem importância." "De qualquer jeito, ele nunca me amará." "Ninguém nunca me amará." Elas chegaram a Grand Beach. A praia em si não era muito bonita, mas sempre estava deserta. Melhor ainda, a imensa variação da maré, que drenava 7 ou 8 metros de mar a cada vez, formava piscinas naturais nos grandes rochedos oncos aquecidos pelo sol. Aquele era o ponto predileto das duas amigas. A temperatura da água no local também era bem mais agradável que a do mar aberto. Como a praia estava deserta, não precisaram se esconder para vestir seus maios, e Nancy notou os hematomas nos seios de Nola. "Nola! Que coisa horrível! O que houve aí?" Nola escondeu o peito. "Não olhe. Mossy you sex. Você está com marcas." "Não é nada." "Não é nada? O que é isso?" "Mamãe me bateu no sábado." "O quê?" "Não diga besteira, é verdade." "É ela que fala que sou uma garota má."
Mas afinal o que você está me dizendo? Estou dizendo a verdade. Por que ninguém acredita em mim? Nancy não ousou fazer mais perguntas e mudou de assunto. Após o banho de mar, foram à casa dos Attaway. Nancy achou uma pomada no banheiro da mãe e passou o produto nos seios machucados da amiga. Nola, disse ela, sobre a sua mãe, acho que você deveria pedir conselhos a alguém. No colégio, talvez a senhora Sanders, a enfermeira. Esqueça isso, Nancy. Por favor. Ao se lembrar do seu último verão com Nola, Nancy ficou com os olhos marejados. O que tinha acontecido no Alabama? Pergunte I. Não faço ideia. Nunca soube. Nola não me contou. Será que teria alguma relação com o fato de eles terem ido embora de lá? Não sei. Eu gostaria de poder ajudá-lo, mas não sei. E esse sofrimento por amor, você sabia do que se tratava? Não, respondeu Nancy. Eu desconfiava de que era por causa de Harry. No entanto, precisava saber se ela mesma sabia. Mas a senhora sabia que ela estava saindo com alguém, argumentei. Se não me engano, era a época em que vocês duas serviam de álibi uma da outra para sair com os garotos. Ela esboçou um sorriso. Vejo que está bem informado. As primeiras vezes que usamos essa tática foi para fazer um passeio em Concord. Para nós, Concord era uma grande aventura, sempre havia algo para fazer lá. Nos sentíamos grandes damas. Depois, eu passei a usar essa desculpa para passear no barco do meu namorado da época, sozinha com ele, e ela para. Sabe como é, na época eu já desconfiava de que Nola estava saindo com um homem mais velho. Ela sugeria isso nas entrelinhas. Então a senhora sabia sobre ela e Harry Quebert. Ela reagiu espontaneamente. Meu Deus, não. Como assim, não? Acaba de me dizer que Nola estava saindo com um homem mais velho. Houve um silêncio constrangedor. Percebi então que Nancy sabia de algo que não tinha intenção alguma de dividir comigo. Quem era esse homem? Perguntei. Não era Harry Quebert por acaso? S.R.A. Attaway, sei que não me conhece e que surgi do nada e estou obrigando-a a vasculhar sua memória. Se eu tivesse mais tempo, faria as coisas de uma forma melhor. Mas o prazo está correndo e Harry Quebert, apodrecendo na prisão, sendo que tenho certeza absoluta de que ele não matou Nola. Portanto, se sabe de alguma coisa que possa me ajudar, deve me contar. Eu não sabia de nada sobre Harry, confessou ela. Nola nunca me contou. Soube pela televisão, há 10 dias, como todo mundo. Mas ela me contou de um homem. Sim, eu sabia que ela se relacionava com um homem muito mais velho. Mas esse homem não era Harry Quebert. Fiquei absolutamente pasmo. Mas quando foi isso? Perguntei. Não me lembro mais de todos os detalhes da história, pois faz muito tempo, mas posso lhe garantir que, no verão de 1975, quando Harry deu as caras por aqui, Nola mantinha um relacionamento com um homem de aproximadamente 40 anos. 40 anos? E a senhora se lembra do nome dele? Nunca vou me esquecer disso. Era Elijah Sterne, provavelmente um dos homens mais ricos de New Hampshire. Elijah Sterne? Isso. Ela me contava que era obrigada a ficar nua diante dele, obedecer-lhe, submeter-se às suas vontades. Tinha que ir à casa dele, em Concord. Sterne enviava um homem de confiança para buscá-la, um sujeito estranho, Luther Caleb era o seu nome. Ele a buscava em Aurora e a levava para a casa de Sterne. Sei porque vi com meus próprios olhos. Arshar, inquirito policial. Harry, como ter certeza de que ainda temos forças para escrever? Alguns têm, outros não. Você terá, Marcus. Sei que terá. Como pode estar tão certo disso? Porque está em você. Como se fosse uma doença. Pois a doença dos escritores, Marcus, não é não poder mais escrever. É não querer mais escrever e ser incapaz de parar. Trecho de O Caso, Harry Quebert, sexta-feira, 27 de junho de 2008. 7:30 da manhã. Espero, o sargento Perry, Gahalobood. Embora este caso tenha começado há apenas 15 dias, tenho a impressão de que se passaram meses. Desconfio de que a cidadezinha de Aurora esconde estranhos segredos, de que as pessoas falam muito menos do que realmente sabem. A questão é entender por que todo mundo fica quieto. Ontem à noite, encontrei mais um bilhete dizendo Goldman, volte para casa. Alguém está brincando com meus nervos. Pergunto-me o que Gahalowood dirá a respeito de minha descoberta sobre Elijah Sterne. Pesquisei sobre o sujeito na internet. Ele é o último herdeiro de um império financeiro, o qual administra com êxito. Nasceu em 1933, em Concord, onde continua morando. Tem, hoje, 75 anos. Asterisco, 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 escrevi essas linhas enquanto aguardava Gahalowood, em frente à sua sala, num corredor da sede da Polícia Estadual, em Concord. A voz oca do sargento me interrompeu de repente. Escritor.
O que estás acertando por aqui? Fiz descobertas surpreendentes, sargento. Preciso lhe contar. Ele abriu a porta da sala, deixou o copinho de café numa mesa de apoio, jogou o casaco numa cadeira e baixou as persianas. Então disse, sem parar de cuidar de seus afazeres: francamente, poderia ter me ligado. É o que fazem as pessoas civilizadas. Marcaríamos uma reunião, e você viria aqui num horário conveniente a nós dois. Faça as coisas direito, ora. Recitei de uma vez. Nola tinha um amante, um tal de Elijah Sterne. Harry começou a receber bilhetes anônimos na época em que se relacionava com Nola, portanto, devia ser de alguém que sabia. Ele me olhou, estupefato. Como é que sabe de tudo isso? Já disse, estou fazendo minha própria investigação. Ele recuperou de imediato sua expressão antipática. Você me enche, escritor. Está anarquizando o meu inquérito. Está de mau humor, sargento? Estou. Porque são 7 horas da manhã e você já está gesticulando na minha sala. Perguntei se ele tinha algum lugar onde eu pudesse escrever. Ele fez um ar resignado e me levou a uma sala vizinha. Fotos de Side Creek e de Aurora haviam sido penduradas no painel de cortiça da parede. Ele apontou para um quadro branco bem ao lado e me estendeu uma caneta hidrográfica. Vá em frente, suspirou ele, sou todo ouvidos. Escrevi no quadro o nome de Nola e desenhei setas para ligá-lo aos nomes das pessoas envolvidas no caso. O primeiro foi Elijah Sterne, depois Nancy Hathaway. E se Nola Kellergan não tiver sido o exemplo de menina que todo mundo nos descreveu? Comentei. Sabemos que ela teve um relacionamento com Harry. Mas acabo de descobrir que teve outro, na mesma época, com um tal de Elijah Sterne. Elijah Sterne, o empresário? Ele mesmo. Quem lhe contou essa lorota? A melhor amiga de Nola na época. Nancy Hathaway. Como a encontrou? No anuário de 1975, do Colégio de Aurora. Muito bem. E o que está tentando me dizer, escritor? Que Nola era uma menina infeliz. No início do verão de 1975, seu relacionamento com Harry fica complicado. Ele a evita e ela acaba deprimida. Quanto à mãe, bate nela sem dó. Sargento, quanto mais penso nisso, mais acho que o desaparecimento dela é consequência dos acontecimentos estranhos daquele verão, ao contrário do que todo mundo quer que os outros acreditem. Prossiga. Pois bem, tenho certeza absoluta de que outras pessoas sabiam sobre Harry e Nola. Essa Nancy Hathaway, talvez, mas não sei direito, pois ela afirma que ignorava esse relacionamento e me pareceu sincera. De qualquer jeito, alguém enviava bilhetes anônimos a Harry, falando de Nola. Sim, olhe só. Encontrados na casa dele, falei, mostrando um dos bilhetes que trouxera comigo. Mas fizemos uma busca. Pouco importa. Porém isso significa que alguém sempre soube do caso. Ele leu o texto em voz alta. Sei o que fez com aquela menina de 15 anos. E logo toda a cidade saberá. Quando Quebert recebeu esses bilhetes? Logo depois de Nola desaparecer. Harry faz ideia de quem poderia ser o autor? Nenhuma, infelizmente. Voltei-me para o painel de cortiça, cheio de fotos e anotações espetadas. É o seu inquérito, sargento? Exatamente. E, se não fizer objeção, vamos voltar para o começo. Nola Kellergan desaparece na noite de 3 de agosto de 1975. Na época, o inquérito da polícia de Aurora conclui não ser possível determinar se ela foi raptada ou se tudo não passou de uma fuga malograda. Não havia vestígios de luta, nem testemunha alguma. Contudo, hoje nos debruçamos seriamente na pista do rapto. Ainda mais porque ela não levou dinheiro nem mala. Eu acho que ela fugiu, opinei. Pode ser. Vamos partir dessa hipótese então, sugeriu Garhalovud. Ela sai pela janela do quarto e foge. Para onde ela vai? Estava na hora de revelar o que eu sabia. Ela ia se encontrar com Harry, respondi. Você acha? Não acho, eu sei. Ele me contou. Não tinha revelado isso até agora, porque tinha medo de que pudesse comprometê-lo, mas acho que é hora de botar as cartas na mesa. Na noite do seu desaparecimento, Nola devia se encontrar com Harry no motel que ficava na Estrada 1. Iam fugir juntos. Fugir? Mas por quê? Como? Para onde? Isso eu não sei. Mas espero descobrir em breve. Em todo caso, nessa fatídica noite, Harry ficou esperando Nola em um quarto do motel. A menina lhe deixará um bilhete marcando o encontro. Ele a esperou a noite inteira. Ela não apareceu. Que motel? E onde está esse bilhete? O Seaside Motel. Fica a poucos quilômetros ao norte de Side Creek. Passei por lá, ele ainda existe. Quanto ao bilhete? Eu o queimei. Para proteger Harry, você o queimou? Por acaso enlouqueceu, escritor? O que estava pensando? Quer ser condenado por destruição de provas. Não devia ter feito isso. Sinto muito, sargento. Garhalovud, enquanto praguejava, pegou um mapa da região de Aurora e desenrolou-o em cima de uma mesa. Apontou para o centro da cidade, depois para a Estrada 1, que margeava a costa, Goose Cove, e por fim para a floresta de Side Creek. Refletiu em voz alta. Se eu fosse uma garota que quisesse fugir sem ser vista, teria ido para a praia mais próxima da minha casa e seguido pela beira-mar até alcançar a Estrada 1.
Ou seja, na direção de Goose Cove ou na direção de Side Creek, completei. Uma trilha pela mata liga o litoral ao motel. Na mosca! Exclama Garlowood. Logo, sem extrapolar muito, podemos supor que a garota deu fora de casa. A Terrace Avenue fica aqui, e a praia mais próxima é Grand Beach. Ela então atravessa a praia, caminhando pela areia, até chegar na floresta. Mas o que pode ter acontecido nessa floresta? Poderíamos supor que ela teve um encontro funesto no meio da mata. Um desequilibrado, que tenta abusar dela, pega um galho resistente e acaba com a vida da menina. Pode ser, escritor, mas você está omitindo um detalhe que levanta questões espinhosas: o original. E aquelas palavras escritas à mão. Adeus, Nola querida. Isso quer dizer que quem a matou e a enterrou conhecia Nola e sentia algo por ela. E, supondo que essa pessoa não tenha sido Harry, falta explicar como ela estava com o original do livro dele. Nola estava com o original. Isso é fato. Embora esteja fugindo, ela não quer levar malas, pois isso poderia chamar atenção, ainda mais se seus pais a surpreendessem no momento da fuga. E além disso, ela acha que não precisa de mais nada, porque imagina que Harry é rico, que comprarão tudo o que for necessário para a nova vida. Portanto, qual é o único objeto que ela leva? O que é insubstituível? O original do livro que Harry acabará de escrever e que ela pegara para ler, como costumava fazer. Ela sabe que aquilo é importante para Harry. Então o enfia na bolsa e foge de casa. Garlowood considera minha teoria por um instante. Então para você, disse ele, o assassino enterra a bolsa com o original dentro para se livrar das provas. Exato. Mas isso não explica por que há essa mensagem de amor escrita diretamente no original. É uma boa questão, admiti. Talvez isso prove que o assassino de Nola a amava. Será que deveríamos considerar isso como a pista de um crime passional? Um acesso de loucura que, uma vez aplacado, leva o assassino a escrever essas palavras para não deixar o túmulo anônimo. Alguém que amava Nola e não tolerou seu relacionamento com Harry. Alguém que sabia de sua fuga e que, incapaz de dissuadi-la, preferiu matá-la para não perdê-la. É uma hipótese plausível, não acha? É plausível, escritor. Mas, como você disse, é apenas uma hipótese e agora temos que verificá-la. Assim como todas as outras. Bem-vindo ao difícil e meticuloso trabalho da polícia. O que sugere, sargento? Os exames grafológicos de Quebert estão prontos, mas precisamos esperar um pouco até o laudo sair. Falta esclarecer um ponto. Por que enterrar Nola em Goose Cove? Por que se dar o trabalho de transportar um corpo para enterrá-lo a apenas 3 quilômetros de distância? Sem cadáver, não há assassinato, sugere. Pensei o mesmo. O assassino talvez tenha se sentido acuado pela polícia. Foi obrigado a se contentar com um local próximo. Passamos ao quadro branco, onde eu acabará de escrever minha lista de nomes. Harry Quebert, Tamara Kinanciatava e Nola David, e Louisa Kellergan, Elijah, Stern e Luther Caleb. Todas essas pessoas têm um elo possível com Nola ou com o que aconteceu, analisei. Essa poderia ser inclusive uma lista de potenciais culpados. É acima de tudo uma lista que confunde nossa cabeça, julgou Garlowood. Ignorei suas críticas, tentei embasar minha lista. Nancy tinha apenas 15 anos em 1975 e nenhum motivo. Acho que podemos descartá-la. Tamara Kim, por sua vez, repete a quem quiser ouvir que sabia de Harry e Nola. Pode até ser que ela seja a autora dos bilhetes anônimos que Harry recebia. Mulheres, interrompeu Garlowood, tenho cá minhas dúvidas. É preciso muita força para rachar um crânio daquela forma. Estou mais inclinado por um homem. Ainda mais que Deborah Cooper identificou claramente o perseguidor de Nola como um homem. E.O.S. Kellergan? A mãe espancava a filha. Espancar a filha não é nada glorioso, mas está longe da agressão selvagem sofrida por Nola. Li na internet que nos casos de crianças desaparecidas o culpado é quase sempre alguém do círculo familiar. Garlowood ergueu o olhar para o teto. Li na internet que você era um grande escritor. Para você ver como só tem mentira ali. Não podemos nos esquecer de Elijah Stern. Eiko que deveríamos interrogá-lo logo. Nancy atava e disse que ele mandava o motorista, Luther Caleb, buscar Nola para levá-la à sua casa em Concord. Calma, escritor. Elijah Stern é um homem influente, oriundo de uma família ilustre. É poderosíssimo. O tipo de gente com quem o promotor não vai querer criar discórdia, se não tiver provas categóricas em que se basear. O que tem contra ele, afora sua testemunha, que era uma garotinha na época dos acontecimentos. Hoje, o depoimento dela não vale mais nada. Precisamos de elementos sólidos, de provas. Dissequei os relatórios da polícia de Aurora, e vi que nele não há menção a Harry, nem a Stern ou a esse Luther Caleb. Mas Nancy atava e me pareceu ser uma pessoa confiável. Não estou dizendo que ela não seja, só estou desconfiando de lembranças que ressurgem 30 anos depois dos fatos, escritor. Vou procurar me informar sobre essa história, mas preciso de provas para levar a sério a pista Stern. Não vou arriscar meu pescoço, interrogando um sujeito que joga golfe com o governador, sem ter um mínimo de provas para acusá-lo. A isso se soma o fato de que os Kellergan se mudaram do Alabama para Aurora por uma razão bem precisa, mas que todo mundo desconhece.
O pai disse que estavam em busca de novos ares, mas Nancy atava e sugeriu que sua amiga fez alusão a um incidente ocorrido quando Nola e a família moravam em Jackson. Precisamos apurar tudo isso, escritor. Decidi que enquanto não dispusesse de pistas mais sólidas, não iria contar nada a Harry sobre Elijah Sterne. Em contrapartida, coloquei Rote a par, pois me parecia que esse elemento poderia acabar sendo primordial para a defesa de Harry. Nola Callaghan teve um relacionamento com Elijah Sterne? Ele quase engasgou ao telefone. Estou dizendo. Soube por fonte segura. Bom trabalho, Marcus. Faremos Sterne comparecer ao tribunal, vamos destruí-lo, reverteremos a situação. Imagine só a cara dos jurados quando Sterne, depois de prestar juramento perante a Bíblia Sagrada, revelar os detalhes picantes de suas sacanagens com a pequena Callaghan. Não diga nada a Harry, por favor. Não enquanto eu não descobrir mais sobre Sterne. Na tarde desse mesmo dia fui ao presídio, onde Harry corroborou as declarações de Nancy Atavai. Nancy Hathaway me conta das suras que Nola lefava, como se ai. Ah, Marcus, essas surras, que história terrível. Ela também comentou comigo que, no início do verão, Nola parecia muito triste e melancólica. Harry balançou a cabeça, abatido. Quando comecei a manter certa distância de Nola, deixei-a muito infeliz e isso resultou em catástrofes terríveis. No final de semana do feriado nacional, depois que fui a Concord com Jenny, eu estava completamente atarantado pelo que sentia por Nola. Precisava com toda a certeza me afastar dela. Então, no sábado 5 de julho, decidi não ir ao Clark's. E enquanto eu gravava a voz de Harry, narrando o desastroso final de semana de 5 e 6 de julho de 1975, entendi que As Origens do Mal retraçava com precisão seu relacionamento com Nola, misturando ficção e trechos de correspondência reais. Harry, portanto, nunca escondera nada a esse respeito. Desde sempre, confessara sua história de amor impossível ao país inteiro. Acabei, aliás, interrompendo-o para dizer: Mas, Harry, tudo isso está no livro. Tudo, Marcus, tudo. Mas ninguém nunca tentou entender. Todo mundo fez grandes análises do texto, falando em alegorias, símbolos e figuras de estilo, cujo alcance sequer domino. Mas tudo o que fiz foi escrever um livro sobre Nola e eu. Sábado, 5 de julho de 1975, eram 4:30 da manhã. As ruas da cidade estavam desertas, apenas a cadência de seus passos reverberava. Não era capaz de tirá-la da cabeça. Desde que resolvera parar de vê-la, não conseguirá mais dormir. Acordava espontaneamente antes do amanhecer e a partir de então, não pregava mais o olho. Depois vestia seu moletom e saía para correr. Corria na praia, perseguia as gaivotas, imitava o voo delas, seguindo depressa até a aurora. Era um trajeto de cerca de 8 quilômetros desde Goose Cove, que ele transpunha como uma flecha. No início, após atravessar a cidade de ponta a ponta, fingia pegar a estrada para Massachusetts, como se estivesse fugindo, antes de parar em Grand Beach, onde contemplava o nascer do sol. Naquela manhã, porém, quando chegou ao bairro de Terrace Avenue, parou para recobrar o fôlego e ficou caminhando por um tempo entre as fileiras de casas, suando em bicas, as têmporas latejando. Passou em frente à casa dos Kim. A noite da véspera com Jenny fora de certo a mais tediosa que já viverá. Jenny era uma ótima garota, mas não o fazia rir nem sonhar. A única que o fazia sonhar era Nola. Andou mais um pouco e seguiu pela rua até chegar diante da casa proibida, a dos Callaghan, perto de onde, na véspera, deixará Nola aos prantos. Tentará demonstrar frieza para que ela entendesse, mas ela não aceitou. Nola replicara: Por que está fazendo isso comigo, Harry? Por que é tão malvado? Ele pensara nela a noite inteira. Em Concord, durante o jantar, saíra da mesa em determinado momento para ligar de uma cabine. Pedirá à telefonista uma ligação para os Callaghan, em Aurora, New Hampshire, e assim que começara a chamar, ele desligara. Quando voltou à mesa, Jenny perguntou se ele estava se sentindo bem. Imóvel na calçada, ele ficou examinando as janelas. Tentava adivinhar em qual quarto ela dormia. Nola querida. Ele passou um bom tempo assim. Subitamente pareceu ouvir um barulho. Querendo se afastar, tropeçou em latas de lixo de ferro, derrubando-as num grande estrépito. Acenderam uma luz na casa, o que o fez bater em retirada. Em seguida, retornou a Goose Cove e foi para o escritório tentar escrever. Já era início de julho, e ele ainda não tinha começado seu grande romance. O que seria dele? O que aconteceria se não conseguisse escrever? Voltaria à sua vida de infortúnio. Jamais seria um escritor. Jamais seria coisa alguma. Pela primeira vez, pensou em se matar. Por volta das 7 da manhã, dormiu em cima da mesa, a cabeça pousada nos rascunhos rasgados e cobertos de rasuras. Ao 12:30, no banheiro dos funcionários do Clark's, Nola molhava o rosto, na esperança de disfarçar os olhos vermelhos. Chorara a manhã inteira. Era sábado, e Harry não viera. Ele não queria mais vê-la. Os sábados no Clark's eram seus encontros. E aquela era a primeira vez que ele lhe dava um bolo. Ao acordar, porém, ela ainda estava cheia de esperanças, pensando que ele viria lhe pedir desculpas por ter sido tão cruel, e evidentemente, ela o perdoaria. A ideia de vê-lo mais uma vez a deixará de excelente humor. Na hora de se arrumar, passará inclusive um pouco de blues nas bochechas, para agradá-lo.
Contudo, à mesa do café da manhã, sua mãe admoestara-a severamente. Nola, quero saber o que está escondendo de mim. Não estou escondendo nada, mamãe. Não minta para sua mãe. Acha que não reparo? Acha que sou uma imbecil? Ah não, mamãe. Nunca pensarei nada parecido. Acha que não noto que você vive na rua, que anda bem-humorada, que está passando maquiagem? Não faço nada de errado, mamãe. Juro. Acha que não sei que foi a concordo com aquela desmiolada da Nancy Atavai? Você é uma garota má, Nola. Você me deixa com vergonha. O reverendo Kellergan saíra da cozinha para ir se trancar na garagem. Sempre fazia isso durante as discussões, não queria saber de nada. E ligar a vitrola para não ouvir a surra. Mamãe, juro que não faço nada de errado, repetira Nola. Louisa Kellergan examinou a filha com um misto de asco e desprezo. E então tripudiou. Nada de errado? Você sabe por que saímos do Alabama. Sabe por que, não é? Quer que eu refresque sua memória? Vem aqui. A mãe a agarrara pelo braço e a arrastara até o quarto. Fez com que se despisse à sua frente e observou-a tremer de medo, só com as roupas de baixo. Por que está usando suja? Perguntou Louisa Kellergan. Porque tenho seios, mamãe. Não deveria ter seios. É muito jovem. Tire o sutiã e venha cá. Nola despira-se e aproximara-se da mãe, que pegara uma régua de ferro na mesa da filha. Primeiro a olhara de cima a baixo, em seguida, erguendo a régua no ar, golpeara-lhe os mamilos. Batera com muita força, várias vezes, e quando a filha se encolhia de dor, ela ordenava que ficasse quieta, ou apanharia mais. E enquanto espancava a filha, Louisa repetia: não deve mentir para sua mãe. Não deve ser uma garota má, está entendendo? Pare de achar que sou uma imbecil. Da garagem, ouvia-se o jazz estridulando nas alturas. Nola só conseguirá reunir forças para cumprir suas obrigações no Clarks porque sabia que encontraria Harry lá. Só ele lhe dava força para viver, e ela queria viver para ele. Mas ele não viera. Destroçada pelo sofrimento, passará a manhã chorando, escondida no banheiro. Olhava-se no espelho, levantando a blusa para examinar os seios machucados. Estava coberta de marcas roxas. Repetia para si mesma que a mãe tinha razão. Ela era má e feia, e era por isso que Harry não a queria mais. De repente bateram à porta. Era Jenny. Nola, o que deu em você? Oh, restaurante está lotado. Vá atender as mesas. Nola abriu a porta, em pânico. Será que algum funcionário tinha chamado Jenny, queixando-se de que ela passará amanhã no banheiro? Mas Jenny viera ao Clarks por acaso. Ou melhor, na esperança de encontrar Harry. Ao chegar, constatara que o atendimento estava tendo problemas. Você estava chorando? Perguntou Jenny, ao perceber o semblante infeliz de Nola. Eu não estou me sentindo bem. Jogue água no rosto e venha falar comigo no salão. Vou lhe dar uma mãozinha. A cozinha está uma loucura. Após a hora do almoço, quando a tranquilidade voltou, Jenny serviu uma limonada para Nola a fim de reconfortá-la. Biba isto, disse ela gentilmente. Vai se sentir melhor. Obrigada. Vai contar à sua mãe que não trabalhei direito hoje? Não se preocupe, não direi nada. Qualquer um pode ter um momento difícil. O que aconteceu com você? Estou sofrendo por amor. Jenny sorriu. Mas você ainda é tão jovem. Um dia encontrará a pessoa certa. Não tenho tanta certeza. Vamos. Sorria para a vida. Você vai ver, tudo acontece na hora certa. Aliás, não faz muito tempo que eu também estava passando por isso. Eu me sentia sozinha e infeliz. E então Harry chegou à cidade. Harry? Harry Capert? Sim. Ele é maravilhoso. Mas, olhe. Ainda não é oficial e eu não deveria lhe contar, mas no fundo, somos um pouco amigas, não é? Fico tão feliz de poder contar a alguém. Harry me ama. Ele me ama. Escreve palavras de amor para mim. Ontem à noite, ele me levou a Concord para a festa do 4 de julho. Foi tão romântico. Ontem à noite? Ele não estava com o editor dele? Estava comigo, estou falando. Assistimos à queima de fogos no rio. Foi tão lindo. Então, Harry e você? Vocês estão juntos? Estamos. Ah, Nola, não está feliz por mim? Mas, por favor, não conte a ninguém. Não quero que todo mundo acabe sabendo. Sabe como são as pessoas, ficam com inveja na mesma hora. Nola sentiu seu coração encolher e foi tomada por um mal-estar tão grande e súbito que teve vontade de morrer, pois Harry amava outra. Amava aquela Jenny Quinn. Estava tudo acabado, ele não queria mais saber dela. Tinha sido, inclusive, substituída. Em sua cabeça, tudo rodava. Às 6 da tarde, depois de encerrar o expediente, ela deu uma rápida passada em casa, depois foi para Guzikov. Não viu o carro de Harry. Onde será que ele estava? Calm, Jenny. Esse pensamento só a deixou mais atormentada ainda. Procurou conter as lágrimas. Subiu os poucos degraus até ficar debaixo da marquise, tirou do bolso o envelope destinado a ele e o enfiou pelo vão da porta. Dentro, havia 2 fotos, tiradas em Rocla. Uma delas mostrava uma nuvem de gaivotas à beira d'água. A segunda era um retrato dos dois em um piquenique. Havia também um bilhete, algumas linhas escritas em seu papel preferido. Harry querido, sei que não me ama.
Quanto a mim, sempre o amarei. Estou lhe enviando uma foto das gaivotas que você desenha tão bem e uma de nós dois, para que nunca se esqueça. Sei que não quer mais me ver. Mas pelo menos me escreva. Apenas uma vez. Apenas algumas palavras, para que eu tenha uma recordação sua. Jamais o esquecerei. Você é a pessoa mais extraordinária que conheci. Eu o amarei para sempre. E então saiu apressada. Desceu até a praia, tirou as sandálias e correu para a água, como correrá no dia em que o havia conhecido. Trechos de As Origens do Mal, de Harry L. Quebert. As cartas haviam começado com um bilhete que ela deixará na porta da casa dele. Uma carta de amor para lhe dizer tudo o que sentia. Meu querido, sei que não me ama. Quanto a mim, sempre o amarei. Estou lhe enviando uma foto das gaivotas que você desenha tão bem e uma de nós dois, para que nunca se esqueça. Sei que não quer mais me ver. Mas pelo menos me escreva. Apenas uma vez. Apenas algumas palavras, para que eu tenha uma recordação sua. Jamais o esquecerei. Você é a pessoa mais extraordinária que conheci. Eu o amarei para sempre. Ele responderá alguns dias depois, quando reunirá coragem para lhe escrever. Escrever, isso não era nada. Mas escrever para ela era uma epopeia. Minha querida, como pode dizer que não a amo? Aqui vão palavras de amor, palavras eternas que vêm do lugar mais fundo do meu coração. Palavras para dizer que penso em você todas as manhãs quando me levanto, e todas as noites quando me deito. Seu rosto está gravado em mim, e quando fecho os olhos, você está bem aqui. Ainda hoje estive em frente à sua casa. Devo lhe confessar, faço isso com certa frequência. Observei sua janela, estava tudo apagado. Imaginei-a dormindo como um anjo. Mais tarde, eu a vi e a admirei em seu belo vestido. Um vestido florido que lhe caía muito bem. Parecia um pouco triste. O que a está deixando triste? Diga-me e ficarei triste com você. PS, mande suas cartas pelo correio, é mais seguro. Eu amo muito você. Todos os dias e todas as noites. Meu querido, estou respondendo imediatamente após ler sua carta. Para falar a verdade, eu a li 10 vezes, talvez 100. Você escreve tão bem. Cada palavra sua é uma maravilha. Você tem um grande talento. Por que não quer me encontrar? Por que insiste em se esconder? Por que não vem falar comigo? Por que vir à minha janela, se não é para estar junto a mim? Apareça, eu suplico. Estou triste desde que parou de falar comigo. Escreva depressa. Espero impacientemente por suas cartas. Sabiam que de agora em diante, escrever equivaleria a amar, pois não tinham o direito de ficar juntos. Beijariam o papel como ansiavam por se beijar, esperariam o carteiro como se esperassem um ao outro na plataforma de uma estação de trem. Às vezes, no maior sigilo, ele se escondia na esquina e aguardava a chegada do carteiro. Observava-a, saindo de casa precipitadamente e se jogando na caixa de correio para pegar a preciosa carta. Só vivia para aquelas palavras de amor. Era uma cena maravilhosa e trágica ao mesmo tempo. O amor era o maior tesouro dos dois, mas ambos estavam privados dele. Minha doce querida, não posso estar a seu lado porque isso nos causaria muito mal. Não fazemos parte do mesmo mundo, as pessoas não entenderiam. Como sofro por ser plebeu? Por que precisamos viver segundo os costumes dos outros? Por que não podemos simplesmente nos amar apesar de todas as nossas diferenças? Esse é o mundo de hoje, um mundo em que duas pessoas que se amam não podem ficar de mãos dadas. Esse é o mundo de hoje, cheio de códigos e cheio de regras, mas são regras estúpidas que deixam o coração das pessoas aprisionados e turvos. Quanto a nós, nossos corações são puros, não podem ser aprisionados. Eu a amo de um amor infinito e eterno. Desde o primeiro dia. Meu amor, obrigada pela última carta. Nunca deixe de escrever, é tão lindo. Minha mãe está se perguntando quem me escreve tanto. Quer saber por que toda hora vou fuçar a caixa de correio. Para tranquilizá-la, digo que é uma amiga que conheci na colônia de férias no último verão. Não gosto de mentir, mas é mais simples assim. Não podemos falar nada, sei que tem razão, as pessoas lhe fariam mal. Embora para mim seja muito difícil ter que mandar cartas pelo correio, quando estamos tão próximos.